Uma produção Domínio Público Audiolivros de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, Parte 15. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Quer ouvir mais clássicos da literatura? Confira as nossas playlists. Aproveite o audiolivro. Capítulo 16. A sala em que os três foram introduzidos era o gabinete do administrador. Sua Fordeza descerá dentro de 1 minuto. O mordomo Gama deixou-os a sós. Helmholtz riu alto. Isso parece mais uma reunião de amigos para tomar solução de cafeína do que um julgamento, disse, e deixou-se cair na mais luxuosa poltrona pneumática. Ânimo, Bernard, acrescentou, ao dar com os olhos no rosto esverdeado e infeliz de seu amigo. Bernard, porém, não desejava ser animado. Sem responder, sem mesmo olhar para Helmholtz, foi sentar-se na cadeira menos confortável da peça, escolhida com cuidado na obscura esperança de conjurar, de algum modo, a cólera dos poderes superiores. Enquanto isso, o selvagem caminhava irrequieto pela sala, lançando olhares de vaga e superficial curiosidade sobre os livros das estantes, sobre os rolos de gravação sonora e as bobinas para máquinas de leitura, em seus compartimentos numerados. Em cima da mesa, abaixo da janela, havia um volume maciço, encadernado em macio pseudo-couro preto e marcado com grandes TT dourados. Tomou-o e abriu-o. Minha Vida e Minha Obra, por nosso Ford. O livro havia sido publicado em Detroit, pela Sociedade para a Propagação do Conhecimento Fordiano. Folheou descuidadamente as páginas, leu uma frase aqui, um parágrafo ali, e chegara à conclusão de que o livro não o interessava. Quando a porta se abriu e o administrador mundial residente para a Europa Ocidental entrou a passos ligeiros na sala. Mustapha Mond apertou a mão dos três, mas foi ao selvagem que se dirigiu. Quer dizer que não gosta muito da civilização, senhor selvagem? O selvagem olhou-o. Tinha vindo disposto a mentir, a esbravejar, a encerrar-se numa reserva sombria, mas, tranquilizado pela inteligência bem-humorada da fisionomia do administrador, resolveu dizer a verdade com toda a franqueza. Não. E sacudiu a cabeça. Bernard estremeceu e mostrou-se horrorizado. Que pensaria o administrador? Ser catalogado como amigo de um homem que confessava não gostar da civilização, que o dizia abertamente, e ainda mais ao próprio administrador. Era terrível. Mas John começou. Um olhar de Mustapha Mond o reduziu a um silêncio abjeto. Naturalmente, reconheceu o selvagem. Existem coisas que são muito agradáveis. Toda essa música no ar, por exemplo. Por vezes, 1000 instrumentos melodiosos sussurram em meus ouvidos, e por vezes, vozes. A fisionomia do selvagem iluminou-se de súbito prazer. O senhor também o leu? Perguntou. Julguei que ninguém tivesse ouvido falar nesse livro aqui na Inglaterra. Quase ninguém. Sou uma das raríssimas exceções. O senhor compreende que ele está proibido. Mas, como sou eu que faço as leis aqui, posso também transgredi-las. Impunemente, senhor Marx, acrescentou, dirigindo-se a Bernard. O que lamento dizê-lo, o senhor não pode fazer. Bernard mergulhou num acabrunhamento ainda mais profundo. Mas por que é que ele está proibido?
perguntou o selvagem. Na excitação de conhecer um homem que havia lido Shakespeare, esquecera momentaneamente tudo o mais. O administrador encolheu os ombros. Porque é antigo. Essa é a razão principal. Aqui não queremos saber de coisas antigas. Mesmo quando são belas? Sobretudo quando são belas. A beleza atrai, e nós não queremos que ninguém seja atraído pelas coisas antigas. Queremos que amem as novas. Mas as novas são tão estúpidas e horríveis. Esses espetáculos em que não há senão helicópteros voando de um lado para outro e em que se sente quando as pessoas se beijam. Fez uma careta. Bodes e macacos. Somente nas palavras de Otelo podia encontrar um veículo adequado para seu desprezo e seu ódio. Animaizinhos simpáticos e inofensivos em todo caso, murmurou o administrador como num parêntese. Por que não lhes faz ver Otelo? Já lhe disse, é antigo. Além do que não o compreenderiam. Sim, era verdade. Ele lembrou-se como Helmholtz rira de Romeu e Julieta. Pois, então, disse, após um silêncio, algo novo que seja como Otelo e que eles possam compreender. É o que todos nós temos desejado escrever, declarou Helmholtz, rompendo seu prolongado silêncio. E o que o senhor nunca há de escrever, respondeu o administrador. Porque se parecesse realmente com Otelo, ninguém poderia compreendê-lo, por mais novo que fosse. E se fosse novo, não poderia de maneira alguma ser parecido com Otelo. Por que não? Sim, por que não? Repetiu Helmholtz. Ele também esquecera as realidades desagradáveis da situação. Verde de ansiedade e temor, Bernard era o único que se lembrava. Os outros não lhe deram atenção. Por que não? Porque o nosso mundo não é o mesmo mundo de Otelo. Não se pode fazer um calhambeque sem aço, e não se pode fazer uma tragédia sem instabilidade social. O mundo agora é instável. As pessoas são felizes, têm o que desejam e nunca desejam o que não podem ter. Sentem-se bem, estão em segurança, nunca adoecem, não têm medo da morte. Vivem na ditosa ignorância da paixão e da velhice. Não se acham sobrecarregadas de pais e mães. Não têm esposas, nem filhos, nem amantes, por quem possam sofrer emoções violentas. São condicionadas de tal modo que praticamente não podem deixar de se portar como devem. E se por acaso alguma coisa andar mal, há o soma. Que o senhor atira pela janela em nome da liberdade, senhor selvagem. Da liberdade. Riu. Espera que os deltas saibam o que é liberdade. E agora quer que eles compreendam Otelo. Meu caro jovem. O selvagem calou-se um momento. Apesar de tudo, insistiu obstinadamente. Otelo é bom. Otelo é melhor do que esses filmes sensíveis. Sem dúvida, aqueceu o administrador. Mas esse é o preço que temos de pagar pela estabilidade. É preciso escolher entre felicidade e aquilo que antigamente se chamava de a grande arte. Nós sacrificamos a grande arte. Temos em seu lugar os filmes sensíveis e os órgãos de perfumes. Mas eles não significam nada. Significam o que são. Representam para os espectadores uma porção de sensações agradáveis. É que eles são narrados por um idiota. O administrador pôs-se a rir. O senhor não está sendo muito cortês com seu amigo, o senhor Watson, um dos nossos mais notáveis engenheiros em emoção. Mas eles têm razão.
disse Helmholtz com ar sombrio. É realmente idiota. Escrever quando não há nada a dizer. Justamente. Isso exige a maior habilidade. Os senhores fabricam calhambeques com um mínimo absoluto de aço. Obras de arte com praticamente nada mais que sensação pura. O selvagem sacudiu a cabeça. Tudo isso me parece absolutamente horrível. Sem dúvida. A felicidade real sempre parece bastante sórdida em comparação com as supercompensações do sofrimento. E por certo, a estabilidade não é nem de longe tão espetacular como a instabilidade. E o fato de se estar satisfeito nada tem da fascinação de uma boa luta contra a desgraça. Nada do pitoresco de um combate contra a tentação, ou de uma derrota fatal sob os golpes da paixão e da dúvida. A felicidade nunca é grandiosa. Pode ser, disse o selvagem depois de um silêncio. Mas será preciso chegar ao horror desses gêmeos? Passou a mão pelos olhos como se procurasse apagar da lembrança a imagem daquelas longas filas de anões idênticos nas mesas de montagem, daquelas manadas de gêmeos enfileirados na entrada da estação do monotrilho de Brentford, daquelas larvas humanas que rodeavam o leito de morte de Linda, da fisionomia interminavelmente repetida de seus agressores. Horríveis! Mas como são úteis! Estou vendo que o senhor não gosta dos nossos grupos Bokanovski, mas asseguro-lhe, eles são o alicerce sobre o qual está edificado tudo o mais. São o giroscópio que estabiliza o avião-foguete do Estado na sua rota imutável. A sua voz profunda vibrava, emocionante, com a mão gesticulando, representava todo o espaço e o impulso da máquina irresistível. A oratória de Mustafa Mond achava-se quase à altura dos modelos sintéticos. Eu estava pensando, disse o selvagem, por que é que os senhores os toleram? Afinal de contas, uma vez que podem produzir tudo o que quiserem nesses bocais, por que, já que lhes custa o mesmo, não fazem de cada um deles um alfa mais? Mustafa Mond riu novamente. Porque não temos nenhuma vontade de que nos cortem a cabeça. Respondeu. Nós acreditamos na felicidade e na estabilidade. Uma sociedade composta de alfas não poderia deixar de ser instável e infeliz. Imagine uma usina cujo pessoal fosse constituído por alfas, isto é, por indivíduos distintos, sem relações de parentesco, com boa hereditariedade e condicionados de modo a tornarem-se capazes, dentro de certos limites, de fazerem livremente uma escolha e de assumirem responsabilidades. Imagine isso! Repetiu. O selvagem tentou imaginar, mas sem grande resultado. É um absurdo. Um homem decantado como alfa, condicionado como alfa, ficaria louco se tivesse de fazer o trabalho de um epsilon semi-aleijão. Ficaria louco ou se poria a destruir tudo. Os alfas podem ser completamente socializados, mas com a condição de que se lhes dê um trabalho de alfa. Somente a um epsilon pode-se pedir que faça sacrifícios de epsilon, pela simples razão de que para ele não são sacrifícios, são a linha de menor resistência. Seu condicionamento fixou trilhos ao longo dos quais ele tem de correr. Não tem outro remédio, está predestinado. Mesmo depois da decantação, ele fica sempre dentro de um bocal invisível de fixações infantis e embrionárias. Cada um de nós, é claro, continuou meditativamente o administrador, atravessa a vida no interior de um bocal. Mas se somos alfas, nosso bocal é relativamente enorme.
Sofreríamos intensamente se nos víssemos confinados num espaço mais estreito. Não se pode pôr pseudo-champanha para castas superiores em bocais de casta inferior. Teoricamente, isso é óbvio, mas também foi demonstrado na prática. O resultado da experiência de Chipre foi convincente. Que experiência foi essa? Mustafa Mond sorriu. Pois, se quiser, pode chamar-lhe uma experiência de refrescamento. Começou no ano 473 depois de Ford. Os administradores fizeram evacuar a ilha de Chipre e, uma vez retirados todos os seus habitantes, recolonizaram-na com um lote especialmente preparado de 22.000 alfas. Entregaram-lhes todo um equipamento agrícola e industrial e deixaram-lhes a responsabilidade de dirigir seus negócios. O resultado correspondeu exatamente a todas as predições teóricas. A terra não era convenientemente trabalhada. Houve greves em todas as fábricas. As leis eram desrespeitadas. As ordens desobedecidas. Todas as pessoas destacadas para um serviço inferior passavam o tempo intrigando para obter cargos mais elevados, e todas as pessoas que ocupavam cargos mais elevados tramavam contra intrigas para, a qualquer preço, ficar onde estavam. Em menos de 6 anos viram-se às voltas com uma guerra civil de primeira ordem. Quando, dos 22.000, 19.000 tinham sido mortos, os sobreviventes fizeram uma petição unânime aos administradores mundiais para que estes retomassem o governo da ilha. O que foi feito. E assim, acabou a única sociedade de alfas que o mundo jamais viu. O selvagem suspirou profundamente. A população ótima, disse Mustafa Mond, obedece ao modelo do iceberg. 8/9 partes abaixo da linha de flutuação e 1/9 parte acima dela. E são felizes os que estão abaixo da linha de flutuação? Mais felizes do que os que estão acima dela. Mais felizes do que os seus 2 amigos aqui, por exemplo. E apontou para eles. Apesar daquele trabalho horrível. Horrível? Eles não acham. Pelo contrário, ou até gostam. É leve, de uma simplicidade infantil. Nenhum esforço excessivo da mente nem dos músculos. 7 horas e meia de trabalho leve, de modo algum exaustivo. E depois a ração de soma, os esportes, a cópula sem restrições e o cinema sensível. Que mais poderiam pedir? É verdade, acrescentou, que poderiam pedir uma jornada de trabalho mais curta. E, por certo, nós poderíamos concedê-la. Do ponto de vista técnico, seria perfeitamente possível reduzir a 3 ou 4 horas a jornada de trabalho das castas inferiores. Mas isso as faria mais felizes? Não, de modo algum. A experiência foi tentada há mais de século e meio. Toda a Irlanda foi submetida ao regime de 4 horas de trabalho diário. Qual o resultado? Perturbações e um acréscimo considerável do consumo de soma, nada mais. Essas 3 horas e meia de folga suplementar estavam longe de ser uma fonte de felicidade, que as pessoas se viam obrigadas a gastá-las em fugas pelo soma. O Departamento de Invenções está cheio de planos destinados a economizar mão de obra. Milhares de planos. Mustafa Mond fez um gesto largo. E por que não os pomos em execução? Para o bem dos trabalhadores. Seria pura crueldade infringir-lhes folgas excessivas. O mesmo ocorre na agricultura. Poderíamos sintetizar cada um dos nossos alimentos se quiséssemos. Mas não o fazemos. Preferimos conservar 1/3 da população trabalhando na terra. Para seu próprio bem. Porque é preciso mais tempo para obter alimentos tirados da terra do que para fabricá-los numa usina. Além disso,
temos que pensar na nossa estabilidade. Não queremos mudar. Toda a mudança é uma ameaça à estabilidade. Esta é outra razão que nos torna pouco propensos a utilizar invenções novas. Toda descoberta da ciência pura é potencialmente subversiva. Até a ciência deve, às vezes, ser tratada como um inimigo possível. Sim, a própria ciência. Ciência? O selvagem franziu a testa. Conhecia a palavra. O que significava exatamente, porém, ele não sabia. Shakespeare e os velhos do pueblo nunca se haviam referido à ciência. E de Linda, ele recebera apenas indicações muito vagas. A ciência era uma coisa com a qual se faziam helicópteros. Uma coisa que fazia com que a gente risse das danças do trigo. Uma coisa que impedia de ter rugas e de perder os dentes. Fez um esforço desesperado para compreender o que o administrador queria dizer. Sim, continuou Mustapha Mond. Essa é outra parcela do custo da estabilidade. Não é somente a arte que é incompatível com a felicidade, também o é a ciência. Ela é perigosa. Temos de mantê-la cuidadosamente acorrentada e amordaçada. O quê? Exclamou Helmholtz assombrado. Mas nós vivemos repetindo que ciência é tudo. É um lugar comum, hipnopédico. 3 vezes por semana, dos 13 aos 18 anos. Recitou Bernard. E toda a propaganda da ciência que fazemos no colégio. Sim, mas que espécie de ciência? Perguntou sarcasticamente Mustapha Mond. Os senhores não receberam instrução científica de modo que não têm condições de julgar. Quanto a mim, fui um bom físico no meu tempo. Bom demais, bastante bom para compreender que toda a nossa ciência é simplesmente um livro de cozinha, com uma teoria ortodoxa de arte culinária que ninguém tem o direito de contestar, e uma lista de receitas às quais não se deve acrescentar nada, salvo com autorização do cozinheiro-chefe. Sou eu, o cozinheiro-chefe agora. Mas houve tempo em que eu era apenas um jovem lava-pratos cheio de curiosidade. Pus-me a cozinhar um pouco a meu modo. Cozinha heterodoxa. Cozinha ilícita. Um pouco de ciência verdadeira, em suma. Calou-se. E o que aconteceu? Perguntou Helmholtz Watson. O administrador suspirou. Quase aconteceu o mesmo que vai acontecer aos senhores, meus jovens amigos. Estive a ponto de ser mandado para uma ilha. Estas palavras galvanizaram Bernard, provocando nele uma atividade violenta e indecorosa. Mandar-me para uma ilha? A mim? Levantou-se de um pulo, atravessou a sala correndo e ficou a gesticular diante do administrador. O senhor não pode me mandar para uma ilha, eu não fiz nada. Foram os outros, juro que foram os outros. Apontou Helmholtz e o selvagem com um dedo acusador. Oh, por favor, não me mande para a Islândia. Prometo fazer tudo o que devo. Dê-me uma oportunidade. Por favor, dê-me uma oportunidade. As lágrimas começaram a correr. Foi culpa deles. Asseguro-lhe. Disse soluçando. E não para a Islândia. Eu suplico a vossa forneza, por favor. E num paroxismo de abjeção, atirou-se de joelhos aos pés do administrador. Mustapha Mond tentou fazê-lo levantar, mas Bernard persistiu em sua postura aviltante, e o fluxo das palavras continuou inesgotável. Por fim, o administrador teve de tocar a campainha para chamar seu quarto secretário. Traga 3 homens, ordenou, e conduza o Sr. Marx a um quarto. Dê-lhe uma boa vaporização de soma, ponha-o na cama e deixe-o só. O quarto secretário saiu
e voltou com 3 lacaios gêmeos de uniforme verde. Ainda gritando e soluçando, Bernard foi levado para fora. Parece que vão cortar-lhe a cabeça, comentou o administrador quando fecharam a porta. Ao passo que, se tivesse a mínima parcela de bom senso, compreenderia que este castigo é, na verdade, uma recompensa. Vai ser mandado para uma ilha, isto é, para um lugar onde conhecerá o mais interessante conjunto de homens e mulheres existentes em qualquer parte do mundo. Todas as pessoas que, por esta ou aquela razão, adquiriram demasiada consciência de sua individualidade para poderem adaptar-se à vida comunitária. Todas as pessoas a quem a ortodoxia não satisfaz, que têm ideias próprias e independentes. Todos aqueles, numa palavra, que são alguém. Quase lhe tenho inveja, Sr. Watson. Helmholtz riu. Então, por que motivo o senhor não está numa ilha? Porque no fim das contas preferi isso, respondeu o administrador. Deram-me a escolher ser mandado para uma ilha, onde poderia continuar dedicando-me à ciência pura, ou ser admitido no Conselho Supremo com a perspectiva de ser promovido oportunamente a um posto de administrador. Escolhi isto e abandonei a ciência. Depois de um pequeno silêncio, acrescentou: Às vezes lamento haver renunciado à ciência. A felicidade é uma soberana exigente, sobretudo a felicidade dos outros. Uma soberana muito mais exigente do que a verdade, quando não se está condicionado para aceitá-la sem restrições. Suspirou, tornou a calar-se e logo recomeçou com mais vivacidade. Enfim, o dever é o dever. Não podemos consultar as nossas preferências pessoais. Interesso-me pela verdade. Gosto da ciência, mas a verdade é uma ameaça. A ciência é um perigo público. Ela é tão perigosa hoje quanto foi benfazeja no passado. Deu-nos o equilíbrio mais estável que a história registra. O da China era, em comparação, irremediavelmente inseguro. Os próprios matriarcados primitivos não eram tão estáveis quanto nós. Graças, repito, à ciência. Mas não podemos permitir que ela desfaça a boa obra que realizou. Por isso, limitamos com tanto cuidado o círculo das pesquisas. Por isso, estive a ponto de ser mandado para uma ilha. Nós permitimos apenas que ela se ocupe dos problemas mais imediatos do momento. Todas as outras pesquisas são ativamente desestimuladas. É curioso, prosseguiu, depois de pequena pausa, ler o que se escrevia na época de nosso Ford sobre o progresso científico. Segundo parece, imaginavam que se podia permitir que ele continuasse indefinidamente, sem consideração a qualquer outra coisa. O saber era o mais alto bem, a verdade, o valor supremo. Tudo o mais era secundário e subordinado. É certo que as coisas já então estavam começando a mudar. Nosso Ford fez muito para diminuir a importância da verdade e da beleza em favor do conforto e da felicidade. A produção em massa exigia essa transferência. A felicidade universal mantém as engrenagens em funcionamento regular. A verdade e a beleza são incapazes de fazê-lo. E é claro, cada vez que as massas tomavam o poder público, era a felicidade mais do que a verdade e a beleza o que importava. Não obstante, e apesar de tudo, a pesquisa científica irrestrita ainda era permitida. Continuava-se a falar da verdade e da beleza como se fossem os bens supremos, até a época da Guerra dos 9 Anos. Ela fez com que mudassem de tom, posso garantir-lhes. Que valor podem ter a verdade, a beleza, o conhecimento,
quando as bombas de carbúnculo estouram em torno de nós. Foi então que a ciência começou a ser controlada, depois da Guerra dos 9 Anos. Nesse ponto, as pessoas estavam dispostas a deixar controlar até os seus apetites. Qualquer sacrifício em troca de uma vida sossegada. Desde então, nós temos continuado a controlar. Isso não foi muito bom para a verdade, sem dúvida, mas foi excelente para a felicidade. É impossível obter alguma coisa por nada. A felicidade tem de ser paga. O senhor tem que pagar, Sr. Watson. Tem que pagar porque se interessa demais pela beleza. Eu me interessava demais pela verdade. Também paguei. Mas o senhor não foi para uma ilha, disse o selvagem, rompendo um longo silêncio. O administrador sorriu. Foi assim que eu paguei, optando por servir a felicidade. A dos outros, não a minha. É uma sorte, acrescentou após uma pausa, que haja tantas ilhas pelo mundo. Não sei o que faríamos sem elas. Seríamos obrigados a metê-los todos na câmara de gás, suponho. A propósito, Sr. Watson, lhe agradaria um clima tropical? As Marquesas, por exemplo, ou Salmoa? Ou preferiria algo mais estimulante? Helmholtz levantou-se da poltrona pneumática. Gostaria de um clima fundamentalmente mau, respondeu. Acredito que se poderia escrever melhor num dia rigoroso. Se houvesse muito vento e muitas tempestades, por exemplo. O administrador manifestou sua aprovação com um movimento de cabeça. Gosto de sua coragem, Sr. Watson. Gosto muitíssimo. Tanto quanto a desaprovo oficialmente. Sorriu. O que acha das Ilhas Falkland? Sim, creio que me servem, retorquiu Helmholtz. E agora, se me permite, vou ver como está o pobre Bernard. Capítulo 17. A arte, a ciência. Parece-me que os senhores pagaram um preço bastante alto pela sua felicidade. Observou o selvagem quando ficaram sós. Mais alguma coisa? Bem, a religião, naturalmente, respondeu o administrador. Havia outrora algo que se chamava Deus, antes da Guerra dos 9 Anos. Mas esquecia-me. O senhor sabe muito bem o que é Deus, não? Ora, o selvagem hesitou. Teria gostado de dizer alguma coisa sobre a solidão, a noite, a mesa estendendo-se pálida sob o luar, o precipício, o mergulho nas trevas cheias de sombras, a morte. Teria gostado de falar, mas não encontrava palavras, nem mesmo em Shakespeare. O administrador, entretanto, atravessara a sala e dava volta à chave de um grande cofre embutido na parede entre as estantes de livros. A porta abriu-se, remexendo na escuridão do cofre, disse: É um assunto que sempre me interessou muito. Puxou um grosso volume negro. Nunca leu isto, por exemplo? O selvagem pegou o livro. A Bíblia Sagrada, contendo o Velho e o Novo Testamento. Leu em voz alta no frontispício. Nem isto? Era um livro pequeno que tinha perdido a capa. A Imitação de Cristo. Nem isto? Mostrou-lhe outro volume. As Variedades da Experiência Religiosa, por William James. E tenho ainda muitos outros, continuou Mustapha Mond, voltando à sua poltrona. Toda uma coleção de velhos livros pornográficos. Deus no cofre e Ford nas estantes. Indicou rindo sua biblioteca, as estantes carregadas de livros, os armários cheios de bobinas para máquinas de leitura e rolos de gravação sonora. Mas se os senhores não ignoram Deus,
Por que não falam nele? Perguntou o selvagem indignado. Por que não permitem a leitura desses livros sobre Deus? Pela mesma razão por que não apresentamos Otelo. Eles são antigos. Tratam de Deus tal qual era há centenas de anos, não de Deus como é agora. Mas Deus não muda. Acontece que os homens mudam. Que diferença faz? Um mundo de diferença, retorquiu Mustapha Mond. Levantou-se outra vez e dirigiu-se ao cofre. Houve um homem que se chamava Cardeal Newman. Um cardeal, explicou, como num parêntese. Era uma espécie de arquiduque. Eu, Pandolfo da Bela Milão Cardeal, li alguma coisa sobre eles em Shakespeare. Sem dúvida. Bem, como eu ia dizendo, havia um homem que se chamava Cardeal Newman. Ah, eis o livro. Retirou-o do cofre. E já que estou aqui, vou tirar também este outro. É de um homem que se chamava Maine de Biran. Era um filósofo, se é que sabe o que quer dizer isso. Um homem que sonha menos coisas do que as que existem no céu e na terra, respondeu prontamente o selvagem. Perfeitamente. Daqui a pouco vou ler-lhe uma das coisas que ele sonhou. Por enquanto, ouça o que diz este velho arquichantre. Abriu o livro no lugar marcado com uma tira de papel e começou a ler. Nós não pertencemos a nós mesmos, assim como não nos pertence aquilo que possuímos. Não fomos nós que nos fizemos. Não podemos ter a jurisdição suprema sobre nós mesmos. Não somos nossos próprios senhores. Somos a propriedade de Deus. Não é para nós uma felicidade encararmos as coisas desse modo? Será a qualquer título uma felicidade, um conforto, considerarmos que pertencemos a nós mesmos? Os que são jovens e prósperos podem acreditar nisso. Podem crer que é uma grande coisa serem capazes de conseguir tudo segundo seus desejos, como supõem. Não dependerem de ninguém. Não terem de pensar em nada que não esteja ao alcance da vista. Dispensarem a obrigação molesta da gratidão constante, da prece contínua, da incessante referência a tudo o que fazem à vontade de outro. Mas com o correr do tempo acabam percebendo, como todos, que a independência não foi feita para o homem, que é um estado antinatural, que pode satisfazer por algum tempo, mas não nos leva com segurança até o fim. Mustapha Mond parou, pousou sobre a mesa o primeiro livro e, tomando o outro, virou-lhes as páginas. Veja isto, por exemplo, disse, e com sua voz profunda começou a ler novamente. Um homem envelhece, percebe em si mesmo aquela sensação radical de fraqueza, de atonia, de mal-estar que acompanha o avançar da idade, e sentindo-se assim, julga estar apenas doente. Aquieta seus temores com a ideia de que este estado penoso é devido a alguma causa particular, da qual espera curar-se como de uma moléstia. Vãs imaginações! A moléstia é a velhice, e trata-se de uma doença horrível. Dizem que é o medo da morte, e do que vem depois da morte, que leva os homens a voltar-se para a religião à medida que os anos se acumulam. Todavia, a experiência pessoal me trouxe a convicção de que, completamente à parte de tais temores e imaginações, o sentimento religioso tende a desenvolver-se quando envelhecemos. Tende a desenvolver-se porque, à medida que as paixões se acalmam, a fantasia e a sensibilidade vão sendo menos excitadas e menos excitáveis. A razão é menos perturbada em seu exercício, menos obscurecida pelas imagens, desejos e distrações que a absorviam. Então, Deus emerge como se tivesse saído de trás de uma nuvem. Nossa alma vê, sente a fonte de toda a luz,
volta-se natural e inevitavelmente para ela. Porque tendo começado a esvair-se dentro de nós tudo aquilo que dava ao mundo, das sensações, sua vida e seu encanto, não sendo mais a existência material sustentada por impressões externas e internas, sentimos a necessidade de nos apoiarmos em algo que permaneça, que nunca nos traia. Uma realidade, uma verdade absoluta e eterna. Sim, voltamo-nos inevitavelmente para Deus, pois esse sentimento religioso é por natureza tão puro, tão delicioso para a alma que o experimenta, que compensa todas as nossas outras perdas. Mustapha Mond fechou o livro e recostou-se na sua poltrona. Uma das numerosas coisas do céu e da terra com que não sonharam aqueles filósofos é isso. E agitou a mão. Nós, o mundo moderno. Não se pode ser independente de Deus enquanto se tem juventude e prosperidade. A independência não nos levará até o fim em segurança. Pois bem, agora nós temos juventude e prosperidade até o fim. O que resulta daí? Evidentemente, não podemos prescindir de Deus. O sentimento religioso nos compensará de todas as nossas perdas, mas não há para nós perdas a serem compensadas. O sentimento religioso é supérfluo. E por que iríamos em busca de um sucedâneo dos desejos infantis, se esses desejos nunca nos faltam? De um sucedâneo das distrações, quando continuamos desfrutando todas as velhas tolices até o fim? Que necessidade temos de repouso quando nosso corpo e nosso espírito continuam deleitando-se na atividade? De consolo quando temos o soma? De alguma coisa imutável quando temos a ordem social? Então o senhor acha que não existe um Deus? Ao contrário. Penso que muito provavelmente existe. Então por que... Mustapha Mond atalhou. Mas ele se manifesta de modo diferente a homens diferentes. Nos tempos pré-modernos, manifestava-se como o ser descrito nesses livros. Agora... Como se manifesta ele agora? Perguntou o selvagem. Bem... Ele se manifesta como uma ausência, como se absolutamente não existisse. A culpa é sua. Diga antes que a culpa é da civilização. Deus não é compatível com as máquinas, a medicina científica e a felicidade universal. É preciso escolher. Nossa civilização escolheu as máquinas, a medicina e a felicidade. Eis porque é preciso que eu guarde esses livros no cofre. Eles são indecentes. As pessoas ficariam escandalizadas se... O selvagem interrompeu-o. Mas não é natural sentir que há um Deus? O senhor poderia igualmente perguntar se é natural fechar as calças com fechecler. Retrucou o administrador sarcasticamente. Faz-me lembrar outro desses antigos, chamado Bradley. Ele definia a filosofia como a arte de encontrar más razões para aquilo que se crê por instinto. Como se nós acreditássemos em alguma coisa, seja o que for por instinto. Cremos nas coisas porque somos condicionados a crer nelas. A arte de encontrar más razões para aquilo que se crê, por outras más razões, isso é a filosofia. As pessoas creem em Deus porque foram condicionadas para crer em Deus. Ainda assim, insistiu o selvagem, é natural crer em Deus quando se está só, completamente só, à noite e pensando na morte. Mas agora nunca se está só, disse Mustapha Mond. Fazemos com que todos detestem a solidão. E organizamos a vida de tal forma que seja quase impossível conhecê-la. O selvagem concordou, inclinando a cabeça com tristeza. Em mau país, sofrera porque o haviam excluído das atividades comunais do pueblo.
na Londres civilizada, sofria porque nunca podia fugir dessas atividades comunais. Nunca podia estar sossegado e só. Lembra-se daquela passagem do Rei Lear? Disse por fim. Os deuses são justos, e de nossos vícios amáveis fazem instrumentos para nos torturar. O lugar sombrio e corrupto em que ele te engendrou custou-lhe os olhos. E Edmund responde: o senhor se lembra, ele está ferido e agonizante. Disseste bem, é a verdade. A roda deu a volta completa e eis-me aqui. Que diz a isso? Não lhe parece que há um Deus dirigindo as coisas, punindo, recompensando? E lhe parece? Interrogou por sua vez o administrador. O senhor pode entregar-se com uma neutra a todos os vícios amáveis que quiser, sem correr o risco de ter os olhos furados pela amante de seu filho. A roda deu a volta completa e eis-me aqui. Mas onde estaria Edmund em nossos dias? Sentado numa poltrona pneumática, com o braço em torno da cintura de uma mulher, chupando seu chiclete de hormônio sexual e assistindo a um filme sensível. Os deuses são justos, sem dúvida, mas o seu código de leis é ditado, em última instância, pelas pessoas que organizam a sociedade. A providência recebe a palavra de ordem dos homens. Tem certeza disso? Perguntou o selvagem. Tem plena certeza de que Edmund, naquela poltrona pneumática, não foi punido tão severamente quanto o Edmund ferido e esvaindo-se em sangue? Os deuses são justos. Não terão usado seus vícios amáveis para degradá-lo? Degradá-lo de que posição? Como cidadão feliz, laborioso, consumidor de riquezas, ele é perfeito. Naturalmente, se o senhor escolher um critério de avaliação diferente do nosso, então talvez possa dizer que ele foi degradado. Mas é preciso que nos atenhamos a um só conjunto de postulados. Não se pode jogar o golfe eletromagnético segundo as regras da balatela centrífuga. Mas o valor de uma coisa não está na vontade de cada um. A sua estima e dignidade vem tanto do seu valor real intrínseco como da opinião daquele que a tomou. Vamos, protestou Mustapha Mond. Isso é ir um pouco longe demais, não lhe parece? Se os senhores se permitissem pensar em Deus, não se deixariam degradar por vícios amáveis. Teriam uma razão para suportar as coisas com paciência, para fazer coisas com coragem. Vi isso entre os índios. Estou certo que sim, respondeu Mustapha Mond. Mas acontece que nós não somos índios. Um homem civilizado não tem por que suportar seja lá o que for de seriamente desagradável. E quando fizer as coisas, Ford os preserve de ter jamais tal ideia da cabeça. Toda a ordem social ficaria desorganizada se os homens se pusessem a fazer coisas por iniciativa própria. E o desprendimento, então? Se tivessem um Deus, teriam um motivo para o desprendimento. Mas a civilização industrial somente é possível quando não há desprendimento. É necessário o gozo até os limites impostos pela higiene e pelas leis econômicas. Sem isso, as rodas cessariam de girar. Teriam uma razão para a castidade, disse o selvagem, corando levemente ao pronunciar as palavras. Mas a castidade significa paixão. A castidade significa neurastenia. E a paixão e a neurastenia significam instabilidade. E a instabilidade é o fim da civilização. Não se pode ter uma civilização duradoura sem uma boa quantidade de vícios amáveis. Mas Deus é a razão de ser de tudo o que é nobre, belo, heróico. Se tivessem um Deus... Meu jovem amigo, a civilização não tem nenhuma necessidade de nobreza ou de heroísmo.
Essas coisas são sintomas de incapacidade política. Numa sociedade convenientemente organizada como a nossa, ninguém tem oportunidade para ser nobre ou heróico. É preciso que as coisas se tornem profundamente instáveis para que tal oportunidade possa apresentar-se. Onde houver guerras, onde houver obrigações de fidelidades múltiplas e antagônicas, onde houver tentações a que se deva resistir, objetos de amor pelos quais se deva combater, ou que seja preciso defender, aí, evidentemente, a nobreza e o heroísmo terão algum sentido. Mas não há guerra em nossos dias. Toma-se o maior cuidado em evitar amores extremados, seja por quem for. Não há nada que se assemelhe a obrigações de fidelidade antagônicas. Todos são condicionados de tal modo que ninguém pode deixar de fazer o que deve. E o que se deve fazer é, em geral, tão agradável. Deixa-se à margem a tão grande número de impulsos naturais que não há, verdadeiramente, tentações a que se deva resistir. E se alguma vez, por algum acaso infeliz, ocorrer de um modo ou de outro qualquer coisa de desagradável, bem, então há o soma, que permite uma fuga da realidade. E sempre há o soma para acalmar a cólera, para nos reconciliar com os inimigos, para nos tornar pacientes e nos ajudar a suportar os dissabores. No passado, não era possível alcançar essas coisas senão com grande esforço e depois de anos de penoso treinamento moral. Hoje, tomam-se 2 ou 3 comprimidos de meio grama e pronto. Todos podem ser virtuosos agora. Pode-se carregar consigo mesmo num frasco pelo menos a metade da própria moralidade. O cristianismo sem lágrimas. Eis o que é o soma. Mas as lágrimas são necessárias. Não se lembra do que disse Otelo? Se depois de toda a tempestade vem tais calmarias, então que soprem os ventos até acordar a morte. Há uma história que os velhos índios costumavam contar a respeito da donzela de Matsaki. Os jovens que desejavam desposá-la deviam passar a manhã capinando o seu jardim com uma enxada. Parecia fácil, mas havia moscas e mosquitos encantados. A maioria dos jovens simplesmente não podia suportar as picadas, mas aquele que pôde suportá-las ficou com a moça. Encantador, mas nos países civilizados, disse Mustafa Mond, pode-se ter moças sem precisar capinar para elas. E não há moscas nem mosquitos que piquem. Há séculos que nos livramos completamente deles. O selvagem inclinou a cabeça em aquiescência, franzindo o sobrolho. Livraram-se deles, sim. É bem o modo dos senhores procederem. Livrar-se de tudo o que há desagradável, em vez de aprender a suportá-lo. Se é mais nobre para a alma sofrer os golpes de funda e as flechas da fortuna adversa, ou pegar em armas contra um oceano de desgraças e fazendo-lhes frente destruí-las. Mas os senhores não fazem nem uma coisa nem outra. Não sofrem e não enfrentam. Suprimem simplesmente as pedras e as flechas. É fácil demais. Calou-se repentinamente, pensando na mãe. Em seu quarto do 37º andar, Linda flutuara num mar de luzes cantantes e de carícias perfumadas, e flutuando, partira para fora do espaço e do tempo, para fora da prisão de suas recordações, de seus hábitos, de seu corpo envelhecido e inchado. E Tomaquim, ex-diretor de incubação e condicionamento, estava ainda em fuga pelo soma. Em fuga da humilhação e da dor, num mundo onde não podia ouvir aquelas palavras, aquele riso zombeteiro, onde não podia ver aquele rosto hediondo, sentir aqueles braços úmidos e flácidos em torno do pescoço, num mundo de beleza. O que os senhores precisam, disse, é de alguma coisa com lágrimas para variar. Nada custa bastante caro aqui.
$12.500.000. Tinha protestado Henry Poster quando o selvagem lhe dissera aquilo. $12.500.000. Foi o que custou o novo centro de condicionamento, nem um centavo a menos. Expor o que é mortal e inseguro por uma casca de ovo embora, ao acaso, ao perigo, à morte, isso não é alguma coisa? Perguntou ele, erguendo os olhos para Mustapha Mond. Mesmo abstraindo de Deus, embora Deus por certo possa ser uma razão, não é alguma coisa viver perigosamente? Sem dúvida nenhuma, respondeu o administrador. Os homens e as mulheres necessitam que se lhes estimulem de tempos em tempos as cápsulas suprarrenais. O quê? Perguntou o selvagem que não compreendera. É uma das condições da saúde perfeita. Foi por esse motivo que tornamos obrigatórios os tratamentos de SPV. SPV? Sucedâneo de paixão violenta. Regularmente, uma vez por mês, inundamos todo o organismo com adrenalina. É o equivalente fisiológico completo do medo e da cólera. Todos os efeitos tônicos de assassinar Desdemona e de ser assassinada por Otelo, sem nenhum dos inconvenientes. Mas eu gosto dos inconvenientes. Nós não. Preferimos fazer as coisas confortavelmente. Mas eu não quero o conforto. Quero Deus, quero poesia, quero o perigo autêntico. Quero a liberdade, quero a bondade. Quero o pecado. Em suma, disse Mustapha Mond, o senhor reclama o direito de ser infeliz. Pois bem, seja, retrucou o selvagem em tom de desafio. Eu reclamo o direito de ser infeliz. Sem falar do direito de ficar velho, feio e impotente, do direito de ter sífilis e câncer, do direito de não ter quase nada que comer, do direito de ter piolhos, do direito de viver com a apreensão constante do que poderá acontecer amanhã, do direito de contrair a febre tifoide, do direito de ser torturado por dores indizíveis de toda a espécie. Houve um longo silêncio. Eu o reclamo todos, disse finalmente o selvagem. Mustapha Mond encolheu os ombros. À vontade, respondeu. Fim da 15ª parte.